Seja bem-vindo ao Papo Musical de hoje, episódio especial de Dia das Mães. E antes de mais nada, em nome de toda a equipe da Escola Método Musical, eu quero desejar um feliz e abençoado Dia das Mães para todas as mamães, em especial para a minha, que está lá em São Paulo, a Dona Márcia. Mãe, um beijão no seu coração, te amo muito. Obrigado por tudo. Pessoal, esse capítulo tem oferecimento da Escola Método Musical. Se você quer aprender a cantar, tocar um instrumento musical, não deixe de conhecer a Escola Método Musical. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você entrar em contato, agendar uma visita, conhecer lá a estrutura da escola, a metodologia e, quem sabe, se sair de lá como aluno ou aluna da escola. E tem mais um oferecimento hoje, o oferecimento da Amazon Spa. Se você precisa de banheiras, de spa, de ofurôs, eu vou deixar aqui na descrição também o link da Amazon Spa. Entre em contato com eles lá que você vai ser muito bem atendida pela Carol. Hoje eu tenho uma convidada super especial, né? Ela é mãe, engenheira, empreendedora e agora resolveu ser baixista também. Tudo bem, Carol? Carol Branzan, tudo bem, Carol? Tudo bem, tudo bem. Seja muito bem-vinda, tá, Carol? Sabe que é uma satisfação enorme para mim receber você aqui, porque a sua história e da sua família, né? Sim. Elas fazem parte da história da Escola Método Musical também. Vocês estão lá desde 2018, né? Verdade. Eu ia perguntar para você se você sabia desde quando, porque faz tanto tempo que a gente nem lembra a data que iniciou, né? Exatamente. Foi em novembro de 2018, né, que vocês estão lá com a gente, pouco tempo depois que a gente inaugurou a escola. Então é um prazer enorme toda essa confiança que vocês têm no trabalho da escola, no nosso trabalho. E, pessoal, para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, né, através das plataformas de áudio, saiba que você também pode assistir esse episódio em vídeo através do nosso YouTube. Aproveite e se inscreve lá para dar uma força no canal, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição também. Vamos lá, Carol. Conta pra gente, vamos saber mais sobre a Carol hoje. Você sempre foi aqui de Londrina. Eu sou curitibana. Você é curitibana? Poucas pessoas sabem disso. Pessoas sabem que eu acho que eu sou simpática, né? Diz que o pessoal lá é carrancudo, né? Não, mas eu sou curitibana, nasci em Curitiba e eu moro em Londrina há 18 anos. Há 18 anos. Vai fazer 19 anos esse ano que eu moro em Londrina. Entendi. E a faculdade você fez aqui ou lá? Fiz tudo lá em Curitiba. Eu me formei em Curitiba, fiz engenharia civil pela PUC e fiz matemática pela Universidade Tuiuti do Paraná. Então são duas faculdades. São duas faculdades. É muita matemática. É muita conta, cara. É muita conta, eu gosto bastante. Daí eu vim para Londrina, fiz mestrado aqui na área de saneamento pela UEL. Aí tenho um mestrado aqui e trabalhei muitos anos também na docência, né? No curso de engenharia civil, fui coordenadora de curso 10 anos, fiquei 15 anos na mesma instituição, dando assim, a orientação e a coordenação do curso, né? De engenharia civil e engenharia elétrica. Nossa, que carreira, hein, Carol? Longa, né? Longa. Assim. Sim, eu brinco com as pessoas assim que eu nasci engenheira. Porque eu fiz um ensino médio técnico já em edificações. Então, eu não gosto de falar essas coisas que a pessoa faz conta, né? Mas eu entrei na construção civil em 94. Eu entrei no ensino médio já na construção civil. Eu fiz um curso técnico no Cefet, em Curitiba, que agora é o TFPR. Uhum. E eu comecei dali a trabalhar com construção civil, fazer estágio em escritório de arquitetura. E comecei a trabalhar, daí entrei na faculdade. Eu sempre trabalhei no ramo da construção civil. Na indústria, em construtora. Tive minha própria construtora. Daí vim para cá, fiz mestrado. Daí comecei a trabalhar mais com consultorias técnicas junto com a universidade. E representação comercial de materiais de construção, que a gente tem há bastante tempo também. Ah, sim. Então, né, junta a prestação de serviço como engenheira, também a parte de vendas, como fornecimento de... Isso mesmo. Já engloba tudo ali, né, Carol? Sempre na área de construção. Então, se for falar 94 para 2025, são mais de 30 anos trabalhando só com construção civil. Um baita de um know-how, né, Carol? É, bem legal. Assim, eu gosto de... A gente fala assim, a pessoa fala, é metida. Não é, cara, é a trajetória da gente. A gente tem que dar valor. Com certeza. Né? E assim, eu trago isso já para o nosso bate-papo, que é a música.
né? Porque, assim, toda essa trajetória, como a da música, é um passo a passo. E às vezes são passos curtos, às vezes são passos longos, mas você vai construindo a sua carreira, né? Como eu comecei agora, né? A aula de baixo, eu fico falando, é um dia de cada vez. Um dia você tá legal, daí você vai legal a aula, mas assim, são pequenos progressos, né? E a carreira profissional é a mesma coisa. É. Quando eu olho para trás, eu fico pensando, puxa, aquela coisa que eu fiz lá atrás foi bacana, porque isso hoje me ajuda nesse ponto. Então, são situações que vão aos pouquinhos, são pequenos passos no teu dia a dia e decisões que você vai tomando que vai acarretando, né? Você não pula de, tipo, estudante para gerente, né? Não dá, Não, né? você é júnior, sênior, até você ser sênior em alguma área, são muitos anos de estudo e dedicação e prática e tudo junto. E eu acredito que o instrumento, principalmente vendo o Rafa, né, que está há bastante tempo na escola, o processo de aprendizagem do instrumento lembra muito uma carreira profissional. É, como qualquer outro, né, processo de aprendizagem, e aí você tem essa história e depois os seus resultados, aí você, né, acho que daí a gente vai faz essa assimilando, análise, né? E hoje, assim, lá na escola, né, como eu atendo as pessoas, eu vejo assim, a pessoa já entra, né, eu até penso, falei, poxa vida, mas já entra assim, quanto tempo eu já tô tocando e tal, né, já tá querendo o resultado. E, na verdade, o que dá resultado é assim, é você gostar de ir lá, né, você gostar de treinar, você gostar do processo, né? É o processo e a constância, né, você fazer sempre um pouquinho mais a cada dia. O estudo, em geral, é isso, né? Sim. Como eu fiquei muito tempo na área acadêmica, eu consigo observar, né? E quanto mais tem coisas novas, você tem que estar interessado, você tem que estar estudando, você tem que estar aprimorando. Tem uma feira, tem um congresso, tem um bate-papo, tem alguma coisa que é da tua área, você tem que estar lá. E a música é muito isso também, né? Você tem que estar... Uma coisa assim, que nem no meu processo, eu vejo assim, a Mari fala, Carol, você vai bem porque é uma música que está na tua cabeça. Você escuta essa música. Então, eu consigo ver que eu não tô tocando certo. Eu consigo ver. Eu não tô tocando certo essa música, porque no meu ouvido não tá vindo aquela música, né? Tá diferente. Tá diferente, eu ainda preciso melhorar, né? Então, todo esse processo não deixa de ser um estudo, né? Eu acredito, né? Que tô longe de me achar uma musicista, mas, assim, eu acredito que o músico lá profissional, ele tá escutando, ele tá montando arranjo, ele tá pensando com outros, né? Com outros músicos, né? Sim. Outra coisa que eu gosto bastante da escola é a questão de você fazer as aulas em grupo, né? Ah, sim. Acho sensacional isso. Então, são questões ali que têm a ver com esse aprendizado, né? Exato. E essa aula também por exemplo, né? Você tá iniciando, aí você faz aula com alguém que já está lá na frente, então você está constantemente aprendendo, os alunos estão aprendendo e também ensinando, né? Os que não estão. E a música feita em grupo, ela é música, né? Na verdade, tem que ter a música, tem que ter mais de um, né? Tem que ter mais pelo menos um para ouvir. Verdade. Nesse processo, assim, ao longo desses anos, né? Eu lembro, assim, como que tudo começou lá em casa, né? Eles queriam aprender instrumento. Daí foi a Maria Luísa e o Rafael, na época, os dois. Sim. Claro que eu acho assim, tem que experimentar de tudo. Até para você saber, eu não gostei. Né? Então, nesse processo ali em casa... E é uma coisa assim que eu sempre quis aprender lá quando eu era criança, toquei piano e tal, depois nunca mais fiz, não tive oportunidade, né, de continuar. E eu sempre falava, cara, era tão legal, eu queria que meus filhos tivessem esse desejo de fazer, né? Sim. Daí quando eles foram fazer, eu fiquei super feliz. Aí, ao longo do tempo, a Maria ficou mais, não achou tão interessante, falou assim, vou para a parte de coral, ela entrou numa outra escola e ficou mais focada no coral. Uhum. E o Rafa seguiu em frente ali nas aulas de guitarra, né? Então, assim, no começo, eu tava até comentando hoje, no começo a pessoa chega e fala, tô aprendendo guitarra, toca uma música aí pra gente, né? Não é? A gente também é ansioso, né? Ele fala, ele deve estar sabendo tocar alguma coisa. E aos poucos eu fui entendendo qual que é o processo de aprender música, né? Como é ensinado, toda a parte teórica que é importante, a parte de leitura de cifras e tudo, né? Então, todo esse processo que eles aprenderam ali ao longo do tempo, e depois o Rafa se aprofundou mais, foi muito importante, porque criou uma disciplina diferente, criou uma coisa de você
fazer o que gosta, mas não é fácil, porque uma coisa é você ter uma guitarra, vou lá aprender. Vou tocar Daí você chegar e ter que estudar, ter que se dedicar, não ser fácil, tem que apertar a corda e dói o dedo e tal, e faz 10 vezes o mesmo, não fica bom. Então, todo esse processo eu vi dentro de casa, né? E se deparar com coisas que mesmo, né, que gosta da guitarra, que não gosta, né? Deve ter conteúdo lá que ele... Sim. Inclusive o Rafa, parece que no início ele não gostava muito de ver teoria, né? Daí depois que ele foi aprendendo, Sim. que ele viu a necessidade, não, agora para me melhorar eu vou precisar Não, e hoje ele me ter ajuda teoria. muito, porque assim, eu tô começando, né? Daí eu falo tal dele, mãe, baixa esse aplicativo, ele tem a tablatura, você vai tocar de tal. Daí eu falei, não, mas não é o mesmo número que eu vi na aula, não. O número tá diferente. Não, mãe, não importa, é a corda, grava isso aqui. Então, assim, é uma teoria que ele já assimilou super bem, mas no começo ele não gostava. Que daí a gente passou, tinha outros professores, né? Então a gente passou com os professores que puxavam bastante a teoria. Ele falava, hoje eu não toquei nada, né? Fiquei só lá vendo teoria. Faz parte também essa teoria musical, né? E também tem assim, não vai tocar só o que gosta de ouvir. É o que a gente tenta né? estimular, Estimular, né? escutar Vários outras estilos, vários coisas, gêneros, né? Para que toque tudo. Em casa, o Fábio fala isso, eu toco tudo que eu não gosto, mas em casa é só o que eu gosto. Com certeza. Eu acho que é importante essa parte de conjunto também. Mas a disciplina do estudar música, assim, eu acho muito bacana. E realmente você vê que a pessoa gosta, sabe? A pessoa tá feliz. É aquela coisa, assim, que ele vai feliz, ele, assim, arruma feliz, ele cuida das coisas dele, sabe? Ele tem prazer daquele momento ali. Olha que legal. E a gente agora fazendo junto, cara, tá muito legal. Tá legal, porque na hora que ele tá fazendo a prática e você tá em sala, né? Vocês e daí a gente sai dali, daí ele fala, o que você tocou? Ou ele fala, escutei você tocando tal música. Ele falou, tá legal aquela música. Daí, não gosto muito daquela música, mas daí o pessoal escolheu e tal, mas vamos lá. E daí a gente fica dele, eu tô escutando uma música que eu quero começar a tocar. Eu acho que dá pra você tocar junto. Vou pegar lá a tablatura pra você pegando, daí a gente vai fazendo junto. Então vocês já estão tocando alguma coisa em casa junto. A gente fica alguma coisa em casa conversando, que né? legal. Tocando, assim. Sábado a gente vai, vamos ver se dá tempo, tal, da gente fazer. Então, é uma coisa, assim, que tá unindo bastante, assim, né? Às vezes você tem 2 filhos, que no meu caso tenho 2 filhos, são personalidades diferentes, coisas diferentes, gosto diferente. Então, a conexão minha e do Rafa é muito musical. Né? A gente gosta dos mesmos estilos de música. Daí a gente foi lá no show do Offspring, sabe? Foi super legal, né? Então ele falou, não, eu quero muito ir. Daí agora ele falou, mãe, em setembro tem a Green Day. Vamos, sabe? Então, assim, a gente já começou... Daí ele fala, vai tocar tal música, escutou o baixo, sabe? Então a gente fica nessa conversa de música, troca... playlist no Spotify de música, bem legal mesmo. É porque, assim, né, acontece às vezes, né, até eu tenho filho adolescente, e às vezes você se depara até sem assunto, né, para conversar, que eles estão no mundo, a gente está em outro, tal, pensando cada um para um lado, e aí vocês têm, né, esse entrosamento, né, pelo menos, né, tem várias outras coisas, né? Tem várias outras coisas, mas né? esse se tornou forte para você. Se tornou bem forte, porque é um assunto de lazer, né? Não é um trabalho, não é um negócio que dá prazer. Não então, é problema. Não é um problema, é uma coisa legal. E é uma coisa em evolução, né? E daí também eu acho que é bacana a troca, assim, porque a gente sempre pensa assim, os pais vão ensinar os filhos, né? É uma coisa natural. Daí tá acontecendo o processo contrário. Então, assim, eu falo, Rafa, como é que faz tal coisa? Que aplicativo que faz tal? Como que afina? Afina pra mim dele. Não, afina você. Eu falo, não, mas eu não sei afinar. Não, vou te ensinar. Vou te ensinar. Daí ensina, como é que afina. Dele fala, mas qual que é essa nota aqui dessa corda? Eu não lembro. Ele, como você não lembra? É tal, é si, é lá, tal. Então, assim, ele ensina. Sabe, né? Quantas pessoas têm a oportunidade de o filho estar te ensinando? Eu acho super legal isso. Eu gosto demais. Eu acho que é um processo, assim, que está sendo muito bom pra gente, sabe? Conecta muito, né? Nesse período que eles estão, de adolescência, né? Que a Maria Luísa tá, que daí a gente tem outras conexões de outros assuntos, né? É muito importante você estar ali no processo que eles estão se sentindo úteis, estão me ensinando... E eu tô ali conectada com eles, com essas atividades, a gente tá fazendo junto, num processo assim, eu tô, de verdade, amando.
E eu sou uma pessoa que eu, às vezes, falto na aula, né? Então, tem esse detalhe, né? Mas também tem muito da gente não dar prioridade para lazer ou para algo Coloca na prazeroso, frente, entendeu? né? Você tem uma reunião, você tá cansado, e final do dia você fala, eu não vou na aula hoje. Daí eu tava pensando sobre isso também esses dias, né? Até conversando com meu marido e tudo, falando assim. Ele falou assim, Carol, o que você gosta de fazer? Daí eu falei pra ele, gosto de nadar, gosto de ir lá na aula de música. Daí ele falou, então prioriza. Quando der aquele horário, se você não tá com o instrumento no carro, vai. Lá tem o instrumento. Exato. Vai. Tem um negócio, larga tudo e vai. Prioriza isso, porque é isso que você leva de gostoso da vida. É a viagem que você faz, é a atividade física que você faz, é a reunião com teu amigo, é o café com a tua amiga, é o tempo que você passa com os filhos. É isso que é a lembrança boa, não é o relatório que você vai entregar. E o que não pode esperar uma hora, né, Carol? É uma O que hora, será né, que não gente? pode esperar? É uma hora. Por que a gente não prioriza uma coisa que dá prazer? Eu fui na terça, na aula, eu saí de lá e falei, cara, como eu gosto de fazer isso aqui. E eu vou mal pra caramba, mas qualquer mínimo progresso, pra mim, eu falo, gente, eu falei, nossa, eu toquei uma música inteira hoje. Toquei mal, mas eu toquei inteira. Então, assim, é um pequeno progresso. Daí eu falo, eu já quis chegar em casa, já quis continuar. Hoje eu quero já dar uma mexidinha também, dar uma treinadinha mais uma meia horinha. Então, assim, eu já sei que na próxima aula eu já vou chegar diferente, já vou chegar com isso um pouco melhor, já vou... Né? Sim, então, assim, e se fica faltando, essa vontade, ela se afasta um pouco, né, Carol? Ela assim, diminui, né? Eu não sou especialista em neurociência, nada disso, mas eu sei que quando você aprende a tocar instrumento ou vai fazer uma pintura, você ativa um lado do cérebro que não é o lado que eu uso mais, que é cálculo, a matemática, né? A parte mais racional. Você usa um outro lado, né? É o emocional, né? Então, assim, sentimento. A regulação disso que eu acho bacana. Porque você, no teu dia a dia você corre pra caramba. Daí você sai de lá e fala, puxa, que legal hoje, hein? Você não lembra tudo que você passou, você lembra daquilo ali. Então, ativa outros sentimentos, sabe? Eu tenho essa sensação, porque para eles que são mais novinhos, eles não têm isso. Mas pra gente que corre o dia inteiro, de repente você faz ali, parece que aquilo dá uma baixada, você fica relaxado, sabe? Então tá sendo bacana. Daí, assim, tipo, às vezes eu tô atrasada, daí eu já ligo. Rafa, pega o meu instrumento, faz não sei o que. Eu chego, ele tá lá, tudo prontinho, organizado. Tudo... Vamos, sabe? Aí... Já desce na garagem, já entra no carro e a gente já sai. Foi bem legal mesmo. Tá sendo uma experiência muito boa. Que bom que você tá gostando, Carol. Que bom mesmo, fico muito feliz. Ô, Carol, e aproveitar esse gancho de Dia das Mães, fazer uma pergunta para você, né? Dentro dessa sua rotina que você teve, dessa trajetória de várias formações, né? Em qual momento que a maternidade veio? Nossa, você já tinha se formado? Nisso, né? Na verdade, foi um pouco diferente, assim, né? Porque eu acabei, assim, tipo, tendo um relacionamento mais tarde, né? Um relacionamento, casamento, mais tarde do normal, assim, né? Então, eu tava com 28 anos, né? E, assim, logo que eu casei, eu fiquei pensando, assim, quando a gente se conheceu, a gente já falava assim, nossa, você quer ter filho? Eu quero ter filho. Então, era uma coisa que foi antes de casar. E era um desejo meu e do Rogério, assim, a gente quer ter filho. Sim. A gente quer ter... Porque hoje você tem que combinar antes, né? Porque às vezes você casa, a pessoa não quer. Aí... É normal, hoje em dia a pessoa fala, não quero ter filhos, né? Então, é uma coisa que já veio antes, assim. Mas eu acho que vinha só minha, né? Antes de conhecer o Rogério, e vinha dele também. Ele também falava, nossa, um dia eu quero ser pai. E ele sempre gostou de criança. As crianças do prédio adoram ele. Quando a gente não tinha filho, era uma bagunça. Então, veio essa maternidade, esse desejo, veio assim, a gente não tem explicação. Então, são duas pessoas que se juntaram e falaram assim, a gente vai querer ter filho. E logo a gente casou, logo em seguida, porque eu tive o Rafa com 30 anos, né? Assim, eu fiz 30 anos, ele nasceu 15 dias depois. Que eu sou de 29 de setembro e ele é de 15 de outubro. Então, eu fiz 30 anos e ele nasceu. Ganhou de aniversário. Foi um presente de aniversário, né? Então, assim, foi muito legal. E depois de 2 anos e 4 meses, veio a Maria Luísa. Então, uma sequência ali, né? Meio um joguinho junto, assim. Eles são bem próximos. Tem gente que acha que até os dois são gêmeos, porque eles são muito parecidos, né? E foi assim, a maternidade para mim eu considero uma coisa bem profissional, às vezes, sabe? Eu falo, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho que cumprir, esse é o meu papel.
Então, eu tenho a responsabilidade de educar, tenho né, a responsabilidade de ter uma postura. Então, eu penso muito nessas coisas. Falo, bom, eu tenho que fazer isso, mas meus filhos têm que olhar para mim e me ver desse jeito. Então, eu sinto essa coisa que eu tenho uma responsabilidade de ter uma imagem, ter um comportamento, ter uma postura, né? Então, eu levo muito para esse lado também profissional de ser mãe. De ser mãe. Eu levo para esse lado. Eu Porque gosto eles seguem, né, disso, muito. Tudo que a gente vai fazendo quando eles são, principalmente quando são bebezinhos não e adianta tal. você falar né? uma coisa e fazer outra, né? É. Então, eu levo muito a sério. E, assim, eu gosto de ter o tempo com eles, a gente valoriza isso, de estar junto, de estar batendo papo, de ter uma conversa aberta. Talvez porque a gente não tinha tanto essa conversa aberta, né? Com os pais, né? Não. Então, eu e meu marido, a gente leva isso a sério nesse sentido, né? Nossa, a gente tem que ter um papo aberto, falar de tudo, ouvir bastante, né? A gente é um paizão, mãezona, assim mesmo, participa, vai junto, torce. Ah, tá em qualquer apresentação, a gente tá, prioriza estar junto, né? Então, sempre a gente fala, vamos em tal lugar? Ah, mas as crianças podem ir? Não podem? Então, a gente não vai. Então, a gente tá sempre junto, a gente os 4 bem grudados. Fica, às vezes, ninguém quer fazer nada, não, nós vamos ficar em casa. Fecha a porta no sábado, só abre na segunda de manhã. Fica trancado em casa, assistindo filme, batendo papo, tocando, conversando, né? Então, a gente trabalha muito unido, né? Então, eu vejo a maternidade, para mim, assim, foi um divisor de águas. Eu vinha de um projeto pessoal de estudar, fazer doutorado, às vezes, até fora, que eu acabei não fazendo. Sabe, Fora do Brasil, você ia fazer. Eu falei, não vou fazer, porque a maternidade e esse doutorado não vai dar certo. Não vai combinar. Não vai combinar. Daí, dentro aqui do Brasil também, eu falei, não vai, porque em outra cidade, em outro estado, não dá para ficar viajando com filho pequeno, deixa aqui, deixa ali. Não fiz também. Comecei a fazer e parei, porque eu vi que estava ficando muito distante. E a gente sempre pensa neles primeiro. Essa que é a verdade. Você tem... As pessoas falam, como é que você dá conta e tal? A coisa que as pessoas mais me perguntam é como é que eu dou conta de tanta coisa. Mas se eu puder dizer assim, que eu sempre penso na família primeiro. Então, na minha vida, eu penso, isso vai tirar o meu tempo na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido? Então, não vou fazer. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. E assim, de boa, entendeu? Porque tem gente que, não, meu filho me impediu. Não, tranquilo, eu decidi, tá ótimo, siga em frente. Né? Porque depois o que você recebe é tão fantástico que você nem lembra. Um relacionamento desse, um entrosamento, né? Sabe, maravilhoso, hoje né, a gente pegar nossa case ali, levar nosso instrumento e tá nesse papo, vale milhões, entendeu? Milhões. Sim. E nessa época que você tinha 30 anos, você já tinha terminado as 2 faculdades? Já. Você teve que dividir bem, né, as coisas as faculdades eu terminei bem antes, né? Eu terminei... A engenharia eu terminei em 2000, formei começo de 2001. Eu tinha 22 anos quando eu terminei o curso de engenharia. Eu entrei muito cedo na faculdade. Sim. Saiu do colégio e já entrou. Eu entrei na universidade com 17 anos. Daí eu fiz curso de engenharia, daí depois que, 2004, que eu tive vontade de fazer matemática. Mas daí, como eu já tinha crédito do curso de engenharia, eu fiz em 2 anos e meio, né? Você eliminou Mas eu já estava muita coisa. trabalhando, viajando, né? E assim, eu trabalhava viajando muito. Então, assim, o meu marido também viajava muito. E essa coisa de você viajar, as pessoas falam, que legal, você trabalha viajando. Quando dá 6 horas da tarde... E você vai pro hotel e tá todo mundo na sua casa e você tá sozinho lá. Isso. Sabe? Você dá aquela volta no shopping, que nem eu vinha de Curitiba pra cá, eu ficava ali no hotel do lado do Catuaí, no Comfort ali, né? E eu ficava ali, eu dava 2 voltas no Catuaí, era 7h30 da noite. Eu falava, gente, o que eu vou fazer da minha vida? A minha vida vai ser isso aqui, à noite eu vou estar sozinha no shopping, vou estar num hotel sozinha. Eu quero mais do que isso, né? Sim. Então, viajava muito, fazia muita coisa fora. Viajava, né? Na época eu estava trabalhando na Manco, eu viajava o Paraná todo. E eu falava, não, eu não quero isso para mim. Então, assim, tinha a oportunidade de fazer uma gerência, tinha uma oportunidade de ir para São Paulo, mas era tudo solitário. Nada envolvia ter uma família. E eu conversava muito com meus pais, falava, gente, eu quero ter família. Daí eles falavam, mas esse teu trabalho é incompatível com isso. Talvez você tenha que mudar a tua área de atuação.
E eu ficava pensando muito nisso, né? Eu pensava, nossa, eu preciso mudar, eu preciso fazer uma coisa diferente. Né? Então, daí eu conheci o Rogério e falei assim, nossa, a gente precisa mudar. Daí eu mudei, eu saí do trabalho, eu fui fazer mestrado. Quando eu vim para Londrina, eu comecei praticamente do zero. Olha Né? só. Praticamente do zero. Assim, né? É doido praticamente isso. deixou, né, o que você começou a Sim. construir já em função de, de formar uma família. A parte de estudar e tudo tava comigo, né? A vantagem de você estudar que você carrega junto. Mas Sim. contatos e tudo, eu comecei tudo de novo. As pessoas falam, nossa, Carol, você conhece tanta gente e tal. Mas porque eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. E eu pensei, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, eu vou ter que começar de novo. Então, eu já estava ali algum tempo formada, não era pouco tempo. E mesmo assim, eu comecei a estudar. Entrei para trabalhar na universidade. Comecei a trabalhar com o Rogério na representação. Daí eu fazia projetos, às vezes acompanhava uma obra, ia fazendo, fui me especializando em algumas áreas de consultoria específica que eu faço hoje, mas comecei tudo de novo, porque eu queria uma família. Eu poderia ter seguido lá atrás e continuado, né? Seguido, vai para São Paulo, vira gerente, vira gestor, faz um curso, vai para fora do país. Nessas multinacionais você tem essa oportunidade. Sim. Mas eu optei por ter uma família. E eu não me arrependo. Ah, Porque eu imagino. construí tudo de novo. Hoje eu olho para mim e falo, cara, eu tenho capacidade de reconstruir quantas vezes forem necessárias. Você já sabe o caminho, né, Carol? Então... Ô, Carol, a engenharia, ela veio de inspiração, pai, mãe, ou você se identificou com essa profissão? Eu fico me perguntando isso também, porque assim, eu sempre tive muita facilidade para a área de exatas. Assim, muita facilidade. Eu ia muito bem, né? E eu gostava muito. Então, eu queria estudar só isso. Então, eu ia muito bem em matemática. Então, já desde do colegial e tal, você já tinha facilidade. Então, quando meus filhos falam, eu tirei tal nota, assim, eu falo, você quer ver meu boletim? Quando eu tava nessa série, eles falam, se empolga, não. Eu disse, não, mãe, eu não quero ver. Eu tenho guardado aqui, se você quiser eu te mostro. Mas, assim, eu sempre estudei muito. Não era assim, não, é ter o dom. Não, eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de sentar e estudar. Então, às vezes, meus alunos falam, professora, dá aula de tal matéria. Eu falo, não, professora, é só você estudar. Você dá aula super bem. Então, eu tenho muita facilidade de aprender algo novo. Então, assim, se eu precisar, por exemplo, não sei, dar uma aula de algum assunto específico, geometria analítica. Se eu pegar um livro de geometria analítica e começar a estudar sozinha, eu preparo as aulas e ensino para as pessoas. Não tenho dificuldade. Física, matemática. Nessa área, eu vou muito bem. Então, né, já é uma explicação aí por que você está começando agora, já está indo bem na música, porque música tem muita matemática, né? Eu fico perturbando a Mari, né? Eu fico, mas por quê? Por que G? Eu falo, ai, cara, é uma história muito longa. Não, pode me contar, eu tenho paciência. Não, mas como que a gente vai estudar agora uma partitura e tal? Eu quero teoria, entendeu? Porque a minha cabeça funciona muito com teoria. Eu sou assim. Tem gente que gosta de ir pra prática, né? Pra mim, eu tenho que entender, senão não saio dali. Eu tenho que entender, senão não faz sentido. Então, é o que a gente chama de conteudista, né? A pessoa tem que entender o processo. Porque na minha cabeça, se eu souber o conceito, eu sei tudo. Sim. Na matemática é muito isso. Então, se você sabe o conceito daquele teorema, qualquer problema você consegue resolver. Por mais que de repente ali, né, na música, falando de música, né, você enrosca um pouquinho ali os dedos e tal, mas se você entende o conceito, você vai, os dedos uma hora ele vai te obedecer, né? Isso mesmo. E agora se você não tem o conceito, eu não consigo, Então. Mas tem gente que consegue, né? Só na Não, eu acho que assim, é o que eu falo para meus filhos isso. Existem formas e formas de você aprender. Entendeu? Tem pessoas que têm mais facilidade de fazer algo prático e depois entender da onde que surgiu o fenômeno. E tem pessoas que têm que estudar o fenômeno para depois abrir essas nuances, entendeu? Sim. Então, hoje a gente vê um mundo mais prático, né? Então, as pessoas gostam de fazer a prática, entender o sentido para depois trazer uma teoria. Mas eu fui no outro processo. Então, eu gosto de estudar teoria, eu gosto de ler, gosto de entender o que eu estou fazendo, por quê. Gosto de entender, por exemplo, no caso da música,
são vários baixistas, né? Então eles têm estilos musicais Estilos. diferentes, vêm de uma escola diferente, da escola do blues, escola do jazz, da escola do rock, daí tem várias nuances de rock. Então, por que que ele toca daquele jeito? Qual que é o objetivo do baixo naquele estilo de música, né? O que que ele vai trazer, né? De enriquecimento para aquela música, né? O que que ele preenche ali, né? Então, eu gosto disso. Eu gosto de ficar lendo, estudando. E eu fico lá com a Mari, a gente fica... Ela é ótima, né? Eu quero deixar isso gravado aqui. Mari é Ela é fantástica. uma pessoa maravilhosa, uma professora maravilhosa. Tem uma paciência absurda, né? Que, tipo, tem dias que eu só quero enrolar ela, mas ela tem uma experiência absurda, assim, muita paciência. E a gente conversa bastante, né? Sobre tipo de música e sobre grandes baixistas, né? O estilo de cada um, a pegada de cada música, né? Então, isso me ajuda bastante, me dá a motivação. Sai um pouco ali só da questão do instrumento, né? Sai um pouco da questão do Então, instrumento. contextualiza Porque, de modo assim, geral. tocar um instrumento é saber pegar no instrumento, saber regular o instrumento, saber, né, afinar, entender como é que você cuida. Sim. Então, Até às todo vezes dia o você nome da aprende um peça, né? negocinho. Porque se estraga, você não sabe o nome da peça. Sim. Que precisa Esses dias eu tava toda substituir. feliz, eu falei assim, já vim com ele afinado. Ele falou, não, você colocou na case e já desafinou, tem que fazer de novo. Eu falei, sério? Então, assim, você aprende toda hora. Eu falei, não, só de você colocar na bolsa ali já desafinou, tem que afinar agora. E eu pensando, já vou adiantar minha aula, né? Não, vamos afinar. Então, são pequenos detalhes que a gente vai aprendendo, né? Então, para mim tá sendo ótimo, porque eu gosto de estudar. E eu tô aprendendo algo bem fora da minha zona de conforto, entendeu? Sim. Então, isso aí ativa outras memórias, outras emoções, outros neurônios, eu acho, entendeu? O outro lado do Tem uns cérebro. que estavam meio dormindo, assim, eles acordaram, entendeu? Ô, Carol, e você já fez piano, né? Isso. Isso antes? Não, você quando eu era criança. Aham. Eu tenho foto para provar. Se as pessoas tá bom. Não, eu tenho foto para provar que eu tocava mesmo. E da sua família foi só você que fez? Ou antes tinha músico? Meu irmão... Não tinha. Você e seu Meus irmão, pais, não. Meu irmão tocou um pouco também de violão e tal, dá uma brincada, assim, mas nunca estudou. Aprendeu, assim, mas, assim, pouca coisa. Pouca coisa. E sei lá, cara, é que a gente gostava de música. Meu pai gostava muito de música, sabe? Entendi. Tinha aquelas LPs e tocava, a gente cantava e dançava, sabe? Ele gostava pra caramba de música, assim. Ele era muito ligado. Sabia do cantor, o que ele fazia, o que aconteceu, com quem que ele casou e tal. Ele era interessado em música. Então, a gente conversava bastante de música, sabe? Então, tinha esse gosto musical legal, assim, sabe? Escutava, final de semana ele tava alegre, colocava música bem alta, eu ficava cantando, fazendo as coisas dele. Então, eu tenho essa memória gostosa de música, né? Hoje, música tá mais no nosso cotidiano, tá todo mundo com seu fonezinho, tá na academia, tá andando, tá escutando, né? Mas antes era difícil, né? Até pra escutar a música era difícil. Não dava pra carregar um LP, né? Sim, então, era mais os complicado. discos, né? Então, era algo realmente que você parava, né? Pra apreciar. Porque escutar era a complexo, letra, né? sim. Eu lembro do meu primeiro Discman, assim, sabe? Nossa, a cintura, né? Lembro das fitas, né? Eu e meu marido, a gente fica contando muitas Rebobinar histórias, as fitas. da caneta lá. Então, assim, daí você queria gravar a música, daí falava... O negócio da rádio estragava a tua música no meio, você ficava louco da vida, porque eles colocavam a propaganda bem no meio, né? Então a gente passou por esse processo. Era mais difícil você ter acesso, né? Você não tava toda hora. Eu falo que eles precisam ter uma trilha sonora, né? Todo dia tem que estar ali alguma coisa, né? E a gente não tinha isso, mas era um momento que a gente tinha lá em casa, que colocava aqueles LPs e ficava escutando, e ficava aquele clima gostoso, meio festa em casa, né? E falando sobre música, né? Meu irmão gosta pra caramba também. Gosta bastante. E ele, assim, aqueles rock da década de 70, entendeu? Assim, o Ozzy Osbourne, ele ama, sabe? Os melhores, músicas, né? É bem clássico, né? Ele também gosta bastante. Eu sei que na casa dele ele mora em Curitiba, eu sei que ele tem o toca-disco dele, ele tem vinil. Tem guardado, meio que faz colecionador que ele compra, também. Tal, sabe?
O Aham. Rafa também tá numa aspiração de comprar CD, sabe? Vai aquelas sebo tal, e compra CD. Eu falo, Rafa, você tá no. Não é a mesma coisa, sabe? Então, nós teve. Esse tema foi gravado o episódio com um DJ, Samu, que ele disse que o CD é a melhor qualidade de áudio que tem, né? Acho que é por isso que o Rafa tá. Então, eles, sei lá, eles escutam, né? Estão sempre É, escutando gente, né? Falando e porque a tal. qualidade é muito boa do Eu acho som. bacana que às vezes ele vem e fala assim: eu tô escutando um negócio muito bom, você nem sabe. Eu falo, quem que é? Alice in Chains. Eu falo, eu escutava isso. Que não nem tinha sabe, Rafa. idade, que não sabe, cara. Então, assim, ele. E às vezes, assim, eu falo, cara, você tá escutando? Você escutou essa música? Isso é Led Zeppelin. Não, isso não é Led Zeppelin. Não, cara, isso aqui é aquela Greta Van Fleet dele. Nossa, eu não sabia. Eu falei, cara, então. Tá Então, eu tô achando que ensinando é. também, entendeu? Eu, pô, que massa tal. Então, assim, a gente. Ele fala, a gente. No show lá que a gente foi, tinha uma banda que eu não conhecia. Comecei a escutar pra ir no show, que era aquele Rise Against, que é uma banda de rock. Não sei se você conhece também. Não. Eu conheci no dia do show. Eu escutei umas 2 músicas, falei, né, não me conectei. Mas na hora lá, assim, na verdade, eu acho que ele foi mais pra escutar essa banda até do que o próprio Offsprings. Ele gostou. E a banda é sensacional. Sensacional, muito boa. Mas a gente conheceu lá na hora do show. Eu conheci na hora do show. Meu marido ficou. Eu falei, então, eu conhecia também. Então, e ele já sabia todas as músicas. Ele, porque o cara é isso e tal, assim. Então, é bacana também esse lado, assim, né? Que a gente vai trocando esses gostos, né? Vai atualizando, né? Porque a gente tem uma referência só do que a gente ouviu, né? Então. Ô, Carol, e o. Bom, foi o piano que você começou e agora você se reencontrou ali, mas com o baixo. O que te chamou a atenção para mudar, assim, em relação ao instrumento? O piano, assim, foi uma coisa mais de infância, né? Até por oportunidade na época que teve. E eu não sei explicar por que eu gosto tanto de baixo, sabe? Eu acho um instrumento sensacional, sabe? Eu acho aquele groove, né, que a gente fala, eu acho aquilo fantástico. Eu sempre escuto, e eu percebi que eu sempre escuto músicas que têm mais essa toada, que leva o baixo mais de uma maneira mais protagonista, né? Porque geralmente Sim. o baixo, ele tá ali, né, num processo diferente. Em outras músicas, ele vem mais para dar um molho ali, né? Preencher, às vezes, um vazio entre outros instrumentos, né? Então, eu sempre percebi que eu gosto mais de músicas que têm mais essa ligação com o baixo. É o tipo de música que eu escuto. O baixo é mais protagonista. Assim, eu tenho um amigo meu que começou a estudar uns anos atrás. Eu falava, nossa, um dia eu vou ter tempo, eu vou aprender esse negócio aí. Porque eu comecei a ver, nossa, é legal, né, meu? Eu nunca tinha me dado a oportunidade de falar assim, eu tenho a capacidade de tocar isso. Daí, quando eu comecei a ver meu amigo tocar, eu falei, cara, eu podia aprender também. Não é tão difícil como eu imaginava. Porque, pra mim, eu acho guitarra, acho super complexo. Né? Sim. E o baixo, falei, não, o baixo é bem bacana. E é o estilo musical que eu gosto de escutar músicas que tem o baixo mais mais assim, como esse protagonista da música. Entendi. E hoje, depois dessa experiência que você está tendo, hoje você pode afirmar que qualquer pessoa pode aprender a tocar baixo ou instrumento? Com certeza. Que coisa, né? A gente acha assim, tem que ter dom, né? Negócio, tem que ter dom, tem que ter dom para isso. Não, tem que querer. Acho que é o primeiro, né? O primeiro e grande passo é querer e ter prazer no processo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas também não é impossível. Entendeu? As pessoas colocam muito empecilho. Não é impossível. Exatamente. Eu tô na 3ª aula, já soltei uma musiquinha. Aí, ó. Já toquei um Boys Don't Cry. Eu falei, gente, eu sou demais. Que maravilha. Pra minhas amigas, eu falo, gente, tô tocando baixo, tô arrebentando. Porque ninguém precisa saber que tá difícil, entendeu? Não, é só o resultado. Eu falo, nossa, eu tô tocando já. Nossa, eu toquei. Eu cheguei em casa e falei, nossa, eu toquei uma música do Bob Marley. Na verdade, eu toquei a introdução, mas eu já falo que toquei a música, entendeu? Não tava lá pra ouvir, né, Carol? Não, na verdade, é o processo, entendeu? Você tem que, né, falar assim, puxa, o pequeno avanço tem que ser comemorado. Se focar só no que você não nossa, tocou, foi né? difícil. Nossa, hoje não consigo. Não.
Cara, eu cheguei lá sem saber nada e eu toquei uma música inteira com a minha professora. Sensacional, entendeu? É isso que é interessante, né? Essa observação foi muito legal, porque às vezes a pessoa não olha por o pouco que ela aprendeu, né? Ela chegou sem saber nada, né? Se ela tá fazendo isso, não, ela olha quem já toca muito e fala, não tô igual ele. Pô, fico deprimido porque eu não tô tocando. Não, mas você não sabia nada, hoje você já toca isso, já toca aquilo. Mas o que eu acho muito bacana é a prática, sabe? Eu acredito que as pessoas, né, quando você começa aquele processo, daqui a pouco você vai pra prática, daí acho que isso some totalmente. Sim. Porque uma coisa que o Fábio fala sempre pro Rafa, e assim, quando tem aquelas apresentações de final de ano, ele fica super nervoso e tal. Daí o Fábio sempre fala pra ele, cara, você acha que o cara lá, né, o guitarrista X, Y, Z, você acha que ele não erra lá na hora do show? Mas ninguém nem percebe. Nem percebe. E o Rafa, ele fica assim, mãe, você via que eu errei? Daí eu falei, cara, não percebi. Não, eu não percebi de verdade, entendeu? Não é assim, ai, meu filho, eu vou falar que não. Ele, não, mãe, mas eu errei. Deu, não percebi. As pessoas não percebem, mas a gente se cobra demais, né? Sim. Se cobra demais e fica ali, ai, não existe perfeição. Existe um processo ali, e daí na hora, às vezes, sei lá, o teu dedo escorrega e você tem que continuar. É um grande ensinamento. Para o meu filho, eu acredito que foi um dos maiores ensinamentos, porque nessa adolescência, às vezes, eles são um pouco tímidos, eles têm vergonha de errar, eles têm vergonha de falhar, eles acham que as pessoas vão apontar essa falha. Então, eu percebi nele um amadurecimento nesse sentido emocional. Dessa coisa assim, tipo, todo mundo erra. Todo mundo erra. Sabe? Todo mundo... E vamos para frente. A capacidade, eu acho que a grande capacidade, que eu falo que é a grande inteligência emocional que falta hoje para as pessoas, é assim, tentar errar e continuar. Já pensou um músico que ele erra e fala, parou, vamos começar de novo? Num tem show? Que tocar o barco, não dá. Não dá, cara. As pessoas estão pagando, lá ele vai bora. Saiu entendeu? aqui, volta pra nota e segue então, em frente. Então, assim, ó a capacidade de você, né, passar por cima do erro e tocar em frente. Então, o instrumento, para isso, é sensacional. E eu vejo isso nele. Essa coisa assim, tipo, de tudo bem. Sabe? Se eu errei, tudo bem. Eu vou melhorar e vou tocar e vou, daqui pra frente, eu vou tocar melhor. Vamos seguir, ninguém percebeu. Entendeu? Então, ninguém vai parar no meio da música e falar, desculpa, gente, eu errei essa nota. Não vai Carol, fazer isso. E quando eles entraram lá na escola, o Rafa tinha por volta de uns 10 anos. E a Maria era... tinha 8, né? 7 e 8. Veio ir procurar a escola, tal, veio incentivar, veio de você ou eles que estavam pedindo? Foram eles. Foram assim, eles mesmo. A gente, às vezes, vai... Eu não sei lembrar exatamente o que aconteceu naquele momento, Que né? já faz bom tempo. E assim, eu lembro assim que eles ficavam... Mãe, a gente quer aprender a tocar violão, guitarra, quer. E eu falava, gente, como assim? Onde que eu vou, né? Que escola que eu vou? O que eu vou fazer, né? E tem que comprar instrumento? Não tem, né? Mas eu acredito que seja de observação, né? Sempre vai ser. Então, em algum momento, o Rafa, a Maria, viu uma pessoa e falou, nossa... Eu quero ser, isso. ver um clipe e falou, eu quero ser que nem esse cara, né? Então, mas foi muito cedo. O Rafa, principalmente, assim, a Maria, o que eu falo assim, que ela era pequenininha, ela foi meio, eu também quero, entendeu? Porque ela não tinha muita noção, ela era bem pequena, ela tava... né? Mas eu sinto isso. E ao longo dos anos, né, passaram muitos guitarristas ali na escola, né? Passaram. Muitos, assim, e as pessoas eram muito avançadas já, né? Já entrava do intermediário para frente, né? Então, ao longo do curso, né, ao longo das aulas, essa interação só fortaleceu. No começo, vai meio naquele impulso, né? Ver alguém, quero ter uma guitarra, né? Quero ter um instrumento. É diferente, né? É diferente de tocar. Sim. Mas a partir do momento que você vê pessoas numa evolução ou à frente, aquilo te torna uma inspiração. Então, o Rafael está fazendo a prática com outro Rafael, né, que é um rapaz mais velho. Chama Rafael também. Né? Sim, o Mori, sim. Então, ele faz com o Rafael. Já faz uns 2 anos que o Rafael já está... Que os dois estão ali na escola, que a gente visualizou mais por causa das apresentações, né? E o meu Rafa fala, cara, esse cara toca muito, né?
Eu falo, cara, ele toca mesmo. Ó, ele canta também, que legal, né, meu? Daí ele, é, tal. Então, assim, é uma admiração. Então, Sim. hoje eles estão fazendo junto, pra ele é uma conquista. Porque ele fala assim, puxa, eu tô tocando junto com o cara que eu achava ele um ótimo aluno na escola e agora a gente tá junto gente tá aqui, junto. trocando e batendo um papo, né? Então, essa questão aí também enriquece muito, que é você ter o teu tutor ou uma pessoa que tá mais avançada no processo e, de repente, você tá ali de igual para igual, vamos dizer assim. Exato, Né? De igual exato. para igual. O... Você evoluiu. E o legal dessa prática em conjunto, que nem, né, a gente vem falando, é que o mínimo que você sabe tocar, os professores dão um jeito de colocar você ali. Se você souber 2 notas, ele encaixa essas 2 notas na música e você vai ficar ali fazendo parte da equipe ali, né, da banda, com as suas 2 notinhas. Sim. E vão seguindo em frente. Você se sente, né, acolhido ali, fazendo parte, né, da banda, e isso é bom. Aí hoje é 2, amanhã é 3, daqui a pouco você coloca um solo e vai indo até que desenvolve, né? Sim, eu lembro quando o Rafa, assim, o Rafa não, às vezes ele não conta, né? A primeira vez que ele fez um solo, eu quase morri. Porque eu não tava sabendo. E assim, daí eu lembro que eu tava na apresentação, foi uma música do Queen. E daí ele tava na apresentação, na época a Maria tava fazendo violão também. Daí eu olhei, daí assim, o Fábio vai ser guitarrista, ele vai ser guitarrista. Daí o Fábio foi pro teclado. Daí tinha um outro professor na época que era baixista. Daí eu falei, bom, tá no baixo. Então só ele vai tocar guitarra. Eu conheço essa música tem um solo. Então é ele que vai tocar. Ali já me deu uma emoção, assim. Eu falei, meu, da hora que ele tocou, eu falei, gente, esse menino tá com 12, 13 anos. E ele tá tocando uma música sozinha, entendeu? Então, assim, pra mim, pra ele, pra nós, assim, que fomos assistir, né? Pra família, a gente ficou assim, gente, sério? O que ele fez? Que legal, entendeu? Sim. Então, foi muito legal. Daí, teve um outro ano que também ele fez. Ele, ai, mãe, eu errei, tal coisa. Daí, ele ficou mais nervoso, né? Um solo bem pesado. E ele ficou nervoso na hora dele. Ai, eu errei e tal. Falei, Rafa, de boa. Ano passado, já foi outra pessoa. Né, que eles fizeram aquele solo só de guitarra, sensacional, né? Ficou muito bom. Eu gosto mais de ver aquele vídeo lá, fico vendo várias vezes, né? E as outras músicas que eles tocaram, que as meninas cantaram muito bem, né? Ficou muito bacana. E eles entraram super bem na guitarra ali, né? E fizeram esse acompanhamento, né? O protagonista da música é o cantor, né? Então, os holofotes pra eles, então, né? as meninas cantaram super bem. E daí eles, né? Nesse arranjo todo ficou muito bonito. Já vê que, assim, as meninas estão bem avançadas. Os meninos da guitarra bem avançado. Daí baterista, né? Então, já é um grupinho que já está há bastante tempo na escola, está estudando há mais tempo, né? Então, a gente começa a perceber ao longo dos anos a diferença. Que legal. Eu ia até perguntar para você, né, em relação ao recital ou desse período na escola, que se teve um momento mais, assim, impactante. Não sei se já foi essa a sua resposta. Foi. Esse solinho do Queen, eu fiquei realmente, assim, é um vídeo que eu tenho gravado, às vezes eu escuto e eu falo, cara... Quando você só escuta e não vê a imagem, fala, tá igual a música. Não tem o que falar, entendeu? Sim. Tá igual a música que você escuta lá, né, no Spotify ou nas plataformas. É a mesma música. Então, E a evolução é sensacional. Esse último ano, nas apresentações que ele teve no recital, eu falei assim, cara, aí esse menino não veio pra brincadeira. Ele tá tocando muito. Eu falei, não veio pra brincadeira. Agora ele tá... realmente focado, né? Você achou que esse ano subiu o nível do recital? Eu achei que subiu muito. Subiu muito, né? Os cantores, eu fiquei, assim, abismada. Tem gente, assim, muito profissional ali, né? Que podia estar... A gente sabe que o processo de ser cantor não é fácil no Brasil, tem muito investimento, sim. São muitas coisas, né? Mas ali, as meninas, principalmente, são muito tudo novinho, né? O pessoal novinho e tal. É bom que eles têm bastante tempo pra chegar, né? No sucesso. Mas eu percebo, sim, que são pessoas, assim, que podiam estar nesses programas, né? Participando de concurso, ou tá ali, né? Participando do The Voice, com certeza, sim. com certeza. Ou até atuando profissionalmente. A maioria ali não tem idade, viu, Carol, pra isso. Pra você ter uma ideia. Estaria, né? Pode ser que sim.
Tem um pessoal, assim, do teclado bem novinho também, né? Teve as criancinhas. Muito bonitinho, Foi muito muito bonito. bonitinho. Mas, assim, os meninos da guitarra, naquele solo, né? Ficou linda sensacional. a abertura. Nossa, ficou muito bonito, ficou muito bonito. E E esse guitarra é ano massa, né? tem Carol lá. Você vai Nossa, participar do então, recital, você tá almejando. Ano passado eu Ah. olhei e falei assim, nossa, sério, né, meu? Eu coloquei esse projeto no meu coração, né, de tocar, e passou mais um ano e eu não fiz. Então, naquele recital, eu fiz uma proposta para mim mesmo. Em 2025, eu vou fazer. E no ano que vem, eu vou estar aqui. Então, no final do ano, eu estarei tocando meu baixo, espero que bem. Com certeza vai ser ótimo, melhor que tá hoje. E pra quem não sabe, a gente tá dando uma disputinha aí, né, Carol? Que eu e você entrou na mesma época, aprendendo eu e o Thiago, baixo. A gente começou junto, então Ela meu objetivo é ser melhor que ele. Ela prometeu que vai tocar mais do que eu lá. Sendo melhor E que de o Thiago, preferência com o Rafa, né? Nossa, vamos ver, né? Vocês dois dividindo o palco nossa, lá. vai Vamos ser ter legal, que dar um jeito hein? Não, nisso. tem que dar um jeito. Vou ter que entrar nesse grupo aí para começar a tocar. Maravilha, Carol. Carol, falamos bastante de música do Rafa. Ficou um trecho aqui sobre um pouquinho mais da sua trajetória, né, profissional. Para comentar aqui com as mães, porque a sua história ela tem, né, o objetivo eu tenho certeza, vai inspirar mães aí que, né, enfim. A parte empreendedora, como que surgiu a montagem da Amazon, como que você trouxe esse projeto para Londrina? Olha, que te motivou, né, a empreender, né? Então, né, eu falo que empreender no Brasil você tem que ser corajoso, né? Tem. Você sabe que não é fácil, é todo dia, né? É uma luta. E é venda, né? Então, assim, quando a gente é muito técnico, que nem eu vim de uma escola técnica e curso técnico e sempre voltado mais para essa área técnica, vender é um grande desafio, né? Mas eu acreditei muito. Pensei o seguinte, né? Com a trajetória que eu tenho, com a capacidade técnica que eu tenho, eu sempre penso que empreender, se eu montasse um restaurante, eu estaria fora da minha área, né? Então, eu procurei algo que era do meu conhecimento base já, né? Eu pensei assim, bom, uma loja, e surgiu a oportunidade da loja de banheiras e spas, eu fiquei pensando, bom, eu entendo de hidráulica. Sim. Eu entendo de elétrica. Então, eu entendo de uma obra, o que precisa ser feito para instalar e tal. Então, eu foquei muito nas minhas habilidades, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, eu falava, foca nas tuas habilidades. Se você cozinha super bem, vai para essa área. Se você gosta de trabalhos manuais, vai para essa área. Procura uma área que você tem afinidade. Então, eu busquei uma área que eu tinha afinidade. Como eu já trabalhava, né? A gente já tem a Brenzan, que é a representação comercial de materiais de construção. Já trabalhei com obra, já trabalhei em construtora, já dei aula, já ensinei as pessoas a ser engenheiros, ser arquitetos aqui em Londrina, muita gente, Muita né? gente. Então, eu falei assim, bom, eu tenho que focar nesse tipo de habilidade. Então, quando surgiu a oportunidade da franquia vir para Londrina, né? A gente fez todo o treinamento, né? Entendeu o que era o projeto e falou, não, vamos trazer o produto de boa qualidade, produto, né? Um apelo bacana, de lazer, de bem-estar, né? Porque... eu falo, a gente não vende banheira e spa, a gente vende bem-estar, vende felicidade, vende um final de semana quente, né? E você tá lá gostoso, curtindo com a família, né? Então, essa pegada, eu falei, tem que ser alguma coisa feliz que eu entenda. Né? Que não é triste, tem que ser uma coisa para a pessoa ficar mais feliz. Olha só. Então, foi bem bacana, assim, é difícil, né? No começo... toda a parte de, tem imposto, tem isso, paga tal coisa, emite nota fiscal, né? Atende o cliente, assistência técnica, né? Mas, assim, eu acredito muito na verdade, né? De você ser verdadeiro. Então, hoje eu fico pensando assim, o que o meu cliente quer de mim? O que eu falo a verdade para ele? Exato. Então, assim, dá para fazer? Dá. Mas vai acontecer isso, eu vou precisar mexer nisso. Vai me dar dor de cabeça? Pode dar, mas vamos minimizar. Vai ser fácil instalar? Não, não vai ser fácil. Vou ter que subir no teu prédio, vou ter que içar por fora da casa, vou ter que passar por cima do muro, mas a gente vai resolver. Então, são essas questões. O que eu vejo hoje é que a pessoa, às vezes, deixa de colocar um produto na sua casa porque é complicado. Então, eu falo assim, deixa comigo que eu vou resolver. Então, eu vendo produto, eu instalo o produto, eu passo por cima do muro, eu iço até o último andar do prédio.
Não tem ponto de elétrica, eu chamo o eletricista, eu faço o ponto, eu faço a base, eu faço o necessário para a pessoa ter o produto na casa dela. Eu não vendo só o produto, eu faço toda a instalação. A pessoa procurou a Carol lá, a Amazon Spa. Não precisa se preocupar com nada, né? Inclusive, eu te acompanho lá nas redes sociais, então eu vejo que você vai lá, você faz o projeto, você faz tudo. A pessoa só contratou, comprou com você, você cuida de tudo. Depois é só o banho quente, né? É só o banho quente. Eu falo assim, gente, eu só entregue para mim com a água dentro, funcionando e te ensinando a apertar os botões corretos. É isso que a gente faz. A gente leva tudo para a pessoa, porque se eu deixar para a pessoa, atrás um pedreiro, atrás um eletricista, atrás um encanador, é difícil hoje, né? A gente ter contato de todas essas mãos de obra, sincronizar esse pessoal no mesmo dia para trabalhar. Então, esse é o nosso papel ali. Então, a gente vende instalado, bonitinho, certinho, só para usar. Que bacana, Carol. Perguntei, né, para mostrar o tanto da sua rotina, né? Porque, como eu te falei, eu te acompanho, então eu vejo, você faz o projeto, atende, faz as redes sociais da Amazon também, né? Então são várias atividades, né, que você exerce lá dentro da empresa. E tem alguma que você dedica mais tempo, assim, ou de forma geral que exige mais de você? O meu principal ali, como a gente tem, né? Sou eu, a Isilda, que é minha sócia, a gente tem o nosso vendedor, né? E tem um vendedor externo. Então é um time, né? E 2 instaladores. Então é um time, então cada um tem sua parte. O que eu mais faço é assim, a pessoa quer comprar o spa e eu vou na casa dela para ver se é possível instalar, se é possível, né? Ou a banheira, se vai passar na porta, se dá para chegar, se tem o ponto, se tem o tamanho ideal, se vai caber algum produto ali, qual que vai ser. Então, toda a parte de infraestrutura para receber o produto. Então, essa é a parte que eu mais foco. Então, eu estou sempre em obra, eu estou sempre fazendo visita técnica para avaliar o espaço. Então, esse é o que eu mais faço. E a segunda coisa que eu mais faço é acompanhar a instalação. Porque daí tem o instalador que vai fazer a entrega e eu faço aquela entrega técnica, que é ensinar como que você vai usar, como que você vai manter a água, como você vai disponibilizar ali a banheira, deixá-la arrumadinha, manutenção. E essa parte que eu faço, entendeu? Então, eu faço todo esse cuidado em relação desde da venda inicial ali, né? O atendimento técnico até o pós-venda. Então, eu fico no início e no final. E no fim. E daí a parte financeira, essas coisas daí, a minha sócia, o time, a Isilda, né? ali, e o vendedor, que fazem a parte de atendimento ali intermediário, né? Então, assim, vai receber, como é que vai pagar, vai entregar e tal. E eu fico com essa parte inicial e final, que é essa instalação e a viabilidade, né? Eu faço mais isso. Legal, legal. Carol, estamos chegando ao fim do nosso episódio. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães, né, que estão nos assistindo, uma mensagem de mãe para mãe. e essas mães também que, de repente, tenham vontade, né, de fazer, não digo nem de música, vai fazer algo que une, né, com os filhos. Né? Deixa uma mensagem sua para as mães. Deixa. Cara, aproveite muito, né, esse tempo de ser mãe, né, passa muito rápido. Curta seu filho, faça coisa junto com ele, porque é muito gratificante. Eu tô tendo uma experiência, assim, muito legal, que com cada um ali eu tenho as atividades que a gente faz junto, né? E falando sobre a música, assim, tá me dando muito prazer essa conversa, esse dia a dia, ele me ensinar as coisas, né? Então, e aprender música também com ele, né? Tá sendo muito legal. E às vezes a gente fala assim, isso não é mais para mim, já passou o meu tempo, né? Então eu tô com 46 anos e eu comecei um instrumento musical esse ano. Foi. Então eu falo, gente, eu vou tocar muito. Eu fico me imaginando, assim, às vezes eu tô lá viajando, eu falo, porque eu quero sonhar sobre isso, né? Então é um novo sonho que eu criei, de estar assim, nossa, já pensou se eu tocar com o cantor tal? Que massa. Que massa. Você entende? Então assim, é uma coisa que me possibilitou sonhar. Então, vendo os meus filhos aprendendo, né? Vendo o Rafa se desenvolvendo e todo o esforço que ele fez, eu falei, puxa, eu disponibilizei isso para o meu filho, eu queria também fazer, eu vou fazer. Né? Então, para as mães que às vezes querem fazer algo novo, querem fazer algo com o filho, façam. É uma conexão muito forte que a gente tem com eles, né?
E Legal. ser mãe já é forte. Então, quando você faz alguma coisa junto, que um ensina o outro, é sensacional. Fica ainda mais forte, Fica né? muito mais forte. Eu estou muito feliz de estar fazendo. Queria dizer isso para as mães, assim, que é uma satisfação, assim, que não tem preço, assim, sabe? Me traz muita felicidade estar ali, me preparando para ir, voltar e ficar contando, ver ele fazendo a aula, né? E ele, escutei você lá, amor, que massa, sabe? Eu fico, nossa, meu filho tem orgulho de mim que eu tô fazendo alguma coisa. E a gente ensina os filhos da gente a tá sempre aprendendo. Sim. Né? Não importa a idade, tá sempre aprendendo. Sempre aprendendo, Né? Sempre exato. aprendendo, sempre fazendo uma coisa diferente. Eu falo que assim, né, lembrando do meu pai, que já faleceu, ele começou a terceira faculdade dele com 46 anos. Olha só. Não Você tem, vê? né, A minha cara? Não idade, tem ele começou uma idade, faculdade, ele foi fazer outra faculdade, ele foi aprender de novo uma outra profissão. E muitas vezes a gente E foi começa... muito bem sucedido é. depois ainda. Então, assim, não tem idade para aprender nada. Né? E um instrumento vai te trazer tanta felicidade, tanta satisfação, que eu falo para mim, para todos os meus amigos, eu falo, cara, vai lá na Método Musical, vai tocar violão, vai fazer, vai... E eu falo para todo mundo, vai fazer, que lá é muito legal. Eu gosto muito de vocês, eu acho vocês, assim, muito acolhedores. Acho uma escola, obrigado. assim, muito carinhosa. É uma família. É. Eu sou apaixonada pelo Fábio, né? Assim, eu acho ele um cara sensacional, um baita de um músico. Toda vez que tem vídeo dele, eu acho que eu sou a primeira a curtir. Eu gosto demais dele. E ele é um cara coração. Apaixonado né? pelo que faz. Ele recebe né? as pessoas super bem. A gente se sente super tranquilo, pensa, nossa, nossos filhos estão super bem encaminhados. Todos os professores são fantásticos, mas como o meu, né? Meu relacionamento com o Fábio já vem tá de longa data, tempo. né? Então eu vejo ele assim, sabe, como um paizão de todo mundo. O Rafa é apaixonado por ele também, né? Então a gente se sente super bem. Lá em casa, a gente é fã, Método Musical, põe camiseta, bandeirinha. A gente adora que a alegria escola. ouvir isso, Carol. A gente que adora alegria a escola, mesmo. de verdade. E eu quero agradecer demais, tá? A sua participação aqui no Papo Musical. Agradecer todo esse tempo que você tem lá com a gente, mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho e pela parceria de sempre. Tá? Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. E se a história da Carol inspirou você, não deixe de procurar lá a Escola Método Musical. Vem nos fazer uma visita e com certeza você vai aprender música também, né, Carol? Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado.